Vamos para as leituras bíblicas de hoje. Primeira leitura, Joel 12, 2, de 12 a 18. Joel 2, versículos 2 a 18. Agora, diz o Senhor, voltai para mim com... Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Rasgai o coração, não as vestes, e voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Quem sabe, se ele se voltar para vós e vos perdoar, e deixar atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor, vosso Deus. Tocai trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia. Congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reúne os anciões, ajuntai crianças e lactantes. Deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, teu povo. E não deixes que essa tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por tua terra e perdoou o seu povo. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Tiago 4, 1 ao 12. Limpai o vosso coração. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és, que julgas o próximo? Palavra do Senhor.
diante dos homens. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Vamos ver. Não, acho que não. Vai ficar de boa. Naquele tempo, Mateus capítulo 6, de 1 a 6 e do 16 ao 18, gente. Perdão. Mateus 6, 1 a 6 e depois do 16 ao 18. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos para não praticardes a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, de modo que a tua esmola fica oculta. E o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te recompensará. Agora o verso 16. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, perfuma a tua cabeça e lava o rosto, para que aos homens não pareça que tu estás jejuando, mas somente ao teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Senhor, a tua palavra foi lida aqui. Que teu Evangelho possa entrar em nossos corações e nos transformar nessa manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus, nós te pedimos. Amém. Queridos, paz de Deus novamente, os que eu não cumprimentei, Deus possa abençoar a tua vida e te dar uma
entrada significativa dentro desse tempo que nós chamamos de Quaresma. Tá? Quaresma é basicamente um tempo em que nós nos dedicamos, dentro do calendário cristão, à introspecção, ao arrependimento, à penitência. Embora nos outros tempos a gente faça isso sempre. Sempre tem ato penitencial no início do culto, a gente sempre pede perdão a Deus, a gente está sempre reconhecendo o quão pecadores nós somos. Mas acontece que nós estamos para celebrar a festa mais importante da história da igreja. E que dela nós procedemos como verdadeiros filhos dela. Nós somos filhos da Páscoa, nós somos filhos da ressurreição. E há muitos e muitos anos, dentro da história da igreja cristã, nossos irmãos lá no início começaram a praticar a Quaresma. Na época a Quaresma tinha só 4 dias. Era basicamente quinta, sexta e sábado que precedem o domingo da Páscoa, começando com uma quarta-feira, onde a igreja passava cinzas sobre a cabeça, se vestia de panos de saco, se lembrando daquilo que o Velho Testamento ensina a respeito de arrependimento. Pô, Jair, mas eu cresci na igreja e assim, nunca aprendi, ainda mais né, a maior parte das igrejas evangélicas, exceto algumas pentecostais que gostam de... neopentecostais, né, que gostam de usar pano de saco. É raro, mas acontece muito. Você viu os pastores lá de pano de saco, assim, às vezes. É uma coisa... vira até uma roupa estilosa em alguns momentos. Mas, enfim, fora disso aí, você não acha que precisa fazer alguma coisa para demonstrar seu arrependimento? Não é verdade? Eu aprendi a chegar diante de Deus e falar com Ele. Ó, Deus, me perdoa e tal. E Deus não perdoa? Claro que perdoa. Quem disse que não? Né? Mas existe uma pedagogia da igreja que é ensinada há séculos e que ela, quando a gente pratica essas coisas, celebrações, elas falam com a gente mais do que com a racionalidade da gente. Elas falam no interior da gente. Elas falam dentro do nosso coração. E Jesus está o tempo todo preocupado com o coração das pessoas. Você deve ter visto no evangelho de hoje que o importante para ele é sempre o coração. É o que Deus está vendo e os outros não veem. Né? E Deus quer, e a igreja nos conclama hoje a fazer uma celebração, atos que são de fato proféticos contra a nossa alma, né? Ato profético do sentido normalmente você vê por aí, né? Um neopentecostalismo, não. É profético contra você mesmo. Profético normalmente tem denúncia, né? E a palavra de Deus vai nos denunciar hoje. E o ato de colocar cinza sobre a cabeça é uma lembrança disso. Olha, lembra-te de que você é pó e ao pó voltará. Se a gente parar para pensar, João, se a gente parar para pensar, quem aqui já assistiu Divertidamente? Acho que todos os adultos já assistiram Divertidamente, não tem jeito. Aquela historinha lá tem os controles, né, do cérebro, principalmente o número 1, o filme 1. Eu acho que o mais básico, assim, eu acho muito interessante, né? Tem a raiva e a raiva tem o seu lugar. Tem a raiva, tem a alegria, a tristeza e o nojo. É o nojinho lá, ficava com nojo de tudo e tal. E aí, quem é que deve controlar a sua mente, né, em todas as horas do dia? E a gente, às vezes, parte para o desenho, entendendo que, cara, parte para o desenho não, a gente parte para a vida pensando isso, né? Que o grande objetivo do cristão é deixar a alegria governar. Porque, assim, diante de Deus, né, até a tristeza salta de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. E aí a gente sempre fica assim, ó, Jesus é alegria, companhia, euforia, todo dia. E é isso que Ele é, alegria pura. Vamos deixar a alegria governar a nossa mente e tudo que a gente faz? Pois é, irmão. Eu sinto muito de dizer que não. E eu acho interessante porque no desenho tem um momento em que a alegria não dá conta de resolver. Ela simplesmente não dá conta. Eu falei, mas é alegria. Ela... Não deu. E aí, de repente, a tristeza chega e assume o controle. E
toca. E as coisas começam a fluir. E o pessoal começa a perceber o lugar da tristeza na vida do ser humano. A tristeza faz parte, meu irmão. Lembrar-se de que você é pó e vai voltar ao pó, faz parte. Lembrar-se de que você é finito. Você não é infinito. Você não vive as suas infinitas possibilidades. Você tem que escolher uma só e as outras morrem. Porque você é finito, você é um só. Não dá para você viver o melhor de dois mundos. Na maior parte da sua vida, não tem como fazer isso. E a gente precisa se lembrar, somos pó. Nós somos finitos. A tristeza está ali. E muitas vezes ela precisa tomar as rédeas. O calendário cristão, ele é... Eu estou aqui tentando fazer na minha cabeça, mas está tudo aqui, ó. É interessante isso. Ele é composto ali, né, o advento, onde a gente está ali celebrando a expectativa da vinda do Messias. E lembrando que os judeus também aguardavam essa vinda, né? Depois a gente tem ali o Natal, celebrando a vinda de Jesus. É um tempo de alegria, de dar presente. De repente vem a Epifania. E cada domingo da Epifania é um ato da Epifania, da revelação de Cristo. E aí nós temos nesse último domingo antes da Quaresma, a Epifania mais plena. Quando o Filho do Homem se desnuda para os seus apóstolos. E não estou falando das vestes físicas, eu estou falando das vestes do corpo dele mesmo. O corpo dele é revelado em glória para os seus discípulos. Os 3 que sobem ali a montanha junto com ele. E a glória dele é revelada naquele momento. É o dia da Epifania do nosso Senhor Jesus Cristo. O dia da transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se revela. E a partir do momento em que ele se revela, tudo que nós podemos fazer. E as pessoas mais coerentes dentro das Escrituras faziam. É se dobrar com o rosto em terra. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. Não tem ninguém que salva não, viu, irmão? Nós somos pecadores. A vida da gente desde criancinha é buscar o prazer e fugir da dor o tempo inteiro. E aos poucos, a gente vai crescendo, vê que o mundo nos gira em torno da gente. Mas a gente insiste em buscar os nossos prazeres, mesmo à custa da dor dos outros. E fugir da dor a qualquer custo. E a gente não aprende nada com a dor. E pior, a gente costuma atrapalhar a vida das pessoas. Como bem dizia o West aqui, quando o Caduzinho foi para o hospital. Né? Todo mundo queria consolá-los com aquele otimismo de alegria. Não, vai ficar tudo bem, não vai acontecer nada não. Não sei o quê, você é servo de Deus, você busca a Deus, as coisas vão dar certo e tal. Meu irmão, nem sempre. Mas glória a Deus que deu certo. Deus teve misericórdia. Mas é porque ele foi misericordioso. E sempre é. Não é porque era uma criança. Não é porque era um pequenino. Não é porque... Eu acho interessante isso quando Deus vira para o povo de Israel e fala: gente, eu escolhi vocês. Não é porque vocês tinham alguma coisa especial dentre todos os povos da terra. É só porque eu olhei e tive misericórdia. E eu fui escolher vocês, eu chamei vocês para andar comigo. Para ser uma nação através da qual eu vou trazer salvação para as nações. Só por isso, eu tive misericórdia de vocês. Eu amei. Amor é misericórdia pura. E é exatamente a isso que ele nos chama nessa liturgia de hoje. A gente está aqui para celebrar esse assombro diante do Deus que se revela para a gente. Na Escritura, na vida, em todas as coisas. E o assombro, ele é importante também dentro desse calendário cristão. A gente não vive só dias que evocam a alegria. A gente se alegra com as misericórdias de Deus, obviamente. Mas tem momentos de tristeza. Tem momentos de afligir o coração, de lamentar, de chorar, de pedir misericórdia a Deus. Reconhecendo que nós somos pecadores. E pior, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E ele está o tempo todo produzindo algum ídolo diferente.
E quando não é alguma coisa, como diz o C.S. Lewis, que já é nojenta por si, a gente idolatra e transforma em ídolo coisas que já são mais elevadas. Né? Ele vai dizer que o homem que frequenta lá o prostíbulo, né, ele não tem como ele idolatrar a prática da prostituição mais do que um homem idolatra a sua coceira. Quando ela está lá coçando e ele vai se coçando cada vez mais e tal, parece que a coceira é boa, ao mesmo tempo você acha que é ruim, está só te destruindo, é sinal de uma coisa ruim que está ali, e você continua se coçando. Ele fala, ó, não mais do que uma coceira alguém pode venerar as concupiscências sexuais, né? A prostituição e mais um monte de coisa. Mas alguma coisa que é mais elevada, por exemplo, a família, a nação, a sua linha teológica, a sua linha política, aí de repente essas coisas começam a parecer mais exaltadas um pouco. Família, então, é mais sagrado que tudo, até do que ideologia política, eu acho. E aí, de repente, você consegue pôr aquilo ali num lugar que só Deus deveria ocupar. Está entendendo? Isso é a questão. E quando você entende que o seu coração está fabricando ídolos o tempo inteiro, aí você começa a falar assim, cara, tem necessidade de uma transformação séria aqui dentro. Eu preciso de uma transformação urgente. Aí o calendário nos chama a isso na quarta-feira de cinzas, que é uma forma drástica e dramática da gente adentrar as portas desse período de 40 dias, onde a gente vive a quaresma. Por fim, a gente vai chegar na Páscoa e depois vamos viver muito mais tempo de Páscoa do que a gente viveu na quaresma. A quaresma são 40 dias. A Páscoa são 50. E finaliza com o Pentecoste, com o envio do Espírito Santo. E aí depois a gente continua vivendo o nosso ano dentro dessa perspectiva. Sabendo que a tristeza, a alegria fazem parte o tempo inteiro. Deus não é o Deus da alegria. Ele também não é o Deus da tristeza. Ele tem tudo ali. Tudo faz parte. Quando você vai para os Salmos, você não vê só salmo de alegria, alegrarei na presença do Senhor, e farei isso e exultarei. Não, os salmos são lotados de salmos de lamento. Quando você vai para a Bíblia toda, tem um livro só de lamentações. E tem outros que nem tem o nome de lamentações, mas está cheio de lamentações. Devia ser o sexto sola, né, Davi? Os solamentos. Tem vezes que a nossa vida é isso. Tem vezes que a nossa vida é isso. Certa vez o bispo Eric me disse uma coisa, foi muito importante. Falou, ó, tinha um cara que estava pedindo cura e diz ele que estava há muitos e muitos anos afundado na depressão. E quando eu fui conversar com ele, eu falei, olha, né, é possível que Deus não te cure. Mas uma coisa eu tenho certeza, todos nós estamos enxergando Deus de perspectivas diferentes. E lá do fundo do poço da depressão, você consegue enxergar algo de Deus que nenhum de nós vai dar conta de enxergar. Porque é o como Deus se revela para você bem ali no fundo. No fundão daquele poço de depressão. Obviamente, eu não acredito que Deus quer afundar todo mundo em depressão, coisa do tipo. Nem você que tem esse problema, é vontade de Deus que você fique nele para sempre. Mas Deus nos ensina, dentro de cada enfermidade, cada coisa que a gente passa, a gente pode enxergar Deus de formas diferentes. Deus nos corrige. E é interessante porque o livro de Hebreus, ele chama as perseguições, as intempéries da vida, de correção divina. O escritor bíblico, ele vê o mundo animado pela graça de Deus. Tudo que ele está vendo são ações de Deus conosco. É como o salmista lá no Salmo 104. Fala, olha, o leãozinho sai para caçar sua presa. O homem sai para o seu trabalho, para o seu encargo até a tarde.
Quão variadas são, ó Senhor, as tuas obras, todas as fizeste com perfeição. Tudo isso é obra de Deus. Deus está o tempo todo nos tratando. E tem períodos em que Ele nos trata e que precisa nos tratar com arrependimento. E é interessante porque no livro de Joel, ele como profeta está conclamando o povo de Israel: convoquem uma assembleia, prescrevam um jejum sagrado. Tem gente que não gosta disso, né? Ah, não, é coisa instituída por homens aí, eu não gosto de participar, não. Eu faço só o jejum quando Deus dá a direção. Tá, e quanto tempo tem que ser no jejum? Ah, deve ter uns... vamos falar sério, deve ter uns 10 anos. Pois é. Mas o jejum, ele é um trem que faz parte do cardápio da sua espiritualidade cristã. E Jesus, quando ele fala do jejum, ele não fala assim: gente, se vocês forem jejuar, jejua desse jeito. Não, não, não. Jesus fala assim: quando vocês jejuarem, jejuem assim. Certa vez criticaram ele porque ele não estava jejuando com seus discípulos. Um dia que estava todo mundo jejuando, até os discípulos do João Batista, que é o predecessor dele, estavam jejuando. E aí o pessoal questiona, ele fala: olha, jejuar quando o noivo está presente na festa é um desrespeito, né? Mas virão dias em que o noivo será tirado. E aí, nesses dias, eles jejuarão. Jesus já está prevendo que o noivo sendo tirado, né, Jesus, não estando presente fisicamente aqui entre nós, já não está mais na hora em que o noivo está ali e você, nossa, eu não posso jejuar. Não, agora é hora de penitência, é hora de arrependimento. É hora de jejuar, porque vai ter sofrimento, vai ter um monte de coisa. Jesus está prevendo isso. Tanto é que aqui nesse momento ele está dizendo: quando vocês jejuarem, jejuem assim. O livro de Joel está dizendo, né? Convoquem uma assembleia, prescrevam um jejum sagrado, congreguem o povo, realizem cerimônias de culto, reúnam os anciãos, ajuntem as crianças e as lactentes, deixe o esposo o seu aposento. Isso aqui é sério. O tratamento de Deus ali com o povo é tão sério, mas tão sério, que até o noivo precisa deixar ali os seus aposentos com a noiva, porque a coisa é séria. Deixai o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. E o quê? Chorem. Postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor chorem. Digam: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixes que a tua herança sofra infâmia e que as nações as dominem. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor encheu-se de zelo por sua terra e perdoou o seu povo. Tudo isso é sobre o quê? É o que está dizendo no início do versículo. Voltem-se para mim. Voltem. Voltai-vos para mim. Com todo o coração. E muitas vezes, para alcançar o seu interior, o seu coração, o seu espírito, você precisa mais do que dar uma ajoelhadinha, uma oraçãozinha. Você precisa dar uma afligida e aprender um pouco mais. E a quaresma é um período em que a igreja reserva para isso. Para quê? Para que a gente tenha saúde espiritual e saúde mental também. Para que a gente entenda que Jesus não é euforia o tempo todo, não. Mas existe isso também em Jesus. Mas aqui nós estamos sendo chamados a voltar para Deus com todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Obviamente não é para você responder, mas pensa isso. A presença de Deus te constrangeu num nível que você teve vontade de chorar. Qual foi a última vez que você chorou os seus pecados? Qual foi a última vez? Ele está dizendo aqui: rasgai o coração, não as vestes. E isso intitulou esse sermão: rasguem o coração, não as vestes. Porque naquele tempo tinha muita gente que
ao se deparar com o mal que havia feito, pegava as vestes e rasgava. Era um sinal bonito. Era uma extensão, né, do corpo daquilo que estava na mente da pessoa. Mas, de repente, aquilo começou a virar liturgia e virou comum, e tão comum que Deus está assim, gente, para de rasgar as vestes aí falando, mostrando que vocês estão arrependidos, e rasga o coração. Vamos fazer coisas que mexem com o coração humano. Voltai para o Senhor, o vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Caraca, que Deus é esse? Ele está sendo tão duro, mas ao mesmo tempo ele está revelando o coração dele aqui. Ele é benigno. Qual que é a natureza dele? É aquele Deus mau que está a fim de jogar um raio na tua cabeça? Não. Quem sabe ele se volte para vocês e vos perdoe. E deixe atrás de si uma bênção, oblação e libação para o Senhor, o vosso Deus. Voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Essas misericórdias são a causa de eu e você não termos sido consumidos até hoje. Sei que Deus está olhando, Ele vê, Ele conhece o teu coração orgulhoso, esse coração que não sabe perdoar, esse coração que muitas vezes odeia o teu próximo, ou que muitas vezes deseja, como nós falamos na reflexão sobre os mandamentos aqui cantando, né? Não cobice contra o teu próximo ou contra Deus. Quantas vezes o seu coração não está desejando contra o teu próximo? A mulher do teu próximo, o marido do teu próximo, as coisas dele, o dom dele. Na nossa era tem muito isso. Às vezes as pessoas são cobiçadas pelo lugar que estão. E você fica com o coração doendo. Antigamente eu, como pastor, confessando pecado para vocês aqui, olhava para outros pastores e as coisas estavam dando certo e eu assim, nossa, esse cara não devia estar lá não. A gente faz tanta coisa aqui, eu faço tanto. Por que está acontecendo isso com ele? Por que eles têm para ouvir esse cara aí? Por que não sou eu que estou lá? Meus irmãos, Deus lida com a gente. Deus lida com os nossos corações. No final das contas, tudo que eu cheguei à conclusão é que eu estava desejando o que não era meu. E desejar o que não é seu é furtar. Assim como cobiçar a mulher ou o homem do teu próximo é o mesmo que ter praticado já o adultério. Assim como odiar os seus irmãos é a mesma coisa de matar. De acordo com Jesus. Deu na mesma. Porque é daí, do coração, que vem esse tanto de coisa ruim. E Deus está nos chamando hoje. Vamos limpar o coração. Rasgue esse coração. Não as suas vestes, rasguem o coração. E aí o livro de Tiago entra com uma voadora no nosso pescoço. Limpai o vosso coração. É para fazer um detox interior. A partir das janelas para esse interior. Óbvio, a sua alma tem janelas, meu irmão. Para alguma coisa afetar e mexer com o seu coração, precisa passar por essas janelas. Dos seus olhos, dos seus ouvidos, do seu tato, da sua audição, do seu paladar. E é assim que vai afetando o seu interior. Por isso que os atos de jejum, de penitência, têm muito isso. Afetam essas coisas. Afetam o nosso olhar. E vou te dizer uma coisa. Um dos jejuns mais importantes que a gente precisa fazer no século XXI é de entretenimentos. A gente precisa de entretenimento o tempo inteiro. Quando você não está no YouTube, você está na Netflix. Quando não é de nenhum dos dois, você está no Instagram. Você vai fazer alguma coisa, você escuta um podcast, porque não pode ficar parado, tem que estar entretido com alguma coisa. Algo precisa me entreter. Eu não estou falando só de você não, meu irmão. Você acredita? Estou falando do pastor da igreja aqui também. Que às vezes sente culpa de estar descansando e tem que pôr alguma coisa ali para poder estar aprendendo.
não, tem que pôr um podcast, alguma coisa assim para me ouvir, para me aproveitar esse tempo. Aí, de repente, quando eu vou ver, eu estou lendo livro, fazendo anotação para poder usar num sermão depois, ou numa aula, numa palestra, e estou trabalhando. Sempre a gente sente culpa de não fazer nada. Descansar também é um mandamento de Deus. E a gente vai aprender muito isso essa quaresma ainda. Porque a gente tem desafios que a gente precisa levar a sério. Descansar é um deles. Faz parte dos 10 mandamentos. É o 4º mandamento, inclusive. É sobre descansar. Mas a gente não consegue descansar a nossa mente. A gente sempre quer se entreter. É meio que um alívio, é um anestésico para esse mundo chato e complicado no qual a gente vive. Já parou para reparar isso? Parece que essas coisas dão uma aliviada. Eu estou aqui na vida real, essa vida real horrorosa que eu odeio e tal, não sei o quê. Em algum momento eu abro o Instagram e falo, ufa. Aí vai passando um vídeo atrás do outro. O YouTube já mudou sua estratégia. Ele nem te manda os vídeos quadrados mais para você assistir. Ele já bota um monte de reels. Você clicar e já ir subindo e vai passando um atrás do outro. O diabo do capitalismo sabe mexer com a tua cabeça. Ele sabe o que você gosta. E ele vai te enfiar nisso tanto que ele puder para poder te prender. É isso. É triste, mas é verdade. De onde é que procedem as guerras e as contendas que há entre vós? A gente fica assim, tem tanta coisa ruim acontecendo na minha vida, parece que eu estou em guerra. Parece que eu estou em guerra com meus irmãos. Fulano, eu não consigo olhar na cara dele. Fulana, então, eu não consigo olhar na cara dela. Da onde que procede esse tanto de coisa ruim no seu coração? Essas contendas que existem entre nós. Brigas teológicas, brigas políticas, e aqui eu não tenho como não citar essa polarização idiota que existe no Brasil. A direita ou a esquerda? Qual lado que você está? Estou em nenhum dos dois. Então você é o neutro, você é o isentão. E aí todo mundo você tem que estar em algum lugar para alguém te criticar, brigar com você, e para a partir dali você bater no outro, você tem que ter o seu lugar de fala. E de repente você não pode mais ser cristão, porque não cabe dentro da sua vida, da sua fé, a possibilidade de dar uma concessão para o outro, entender que aquilo que o outro está falando está certo também. Quantos de nós já pararam para ouvir de fato os seus adversários políticos? Porque a gente ouve assim, deixa eu pegar essa parte aqui, eu vou rebater com essa, e essa aqui eu rebato com tal. E você já ouve assim, partindo do pressuposto que tudo que está sendo falado lá do outro lado é lixo. E aí você nem escuta mais. Você está só pegando argumentos ali. E quando não tem mais, aí você já começa a atacar a pessoa. Você? Essa pessoa aí que nunca conseguiu terminar um curso na faculdade? Você, essa pessoa aí, cheia de doença, saúde mental, toda destruída, está falando de quem? E aí você começa a destruir a pessoa. Da onde é que procede? É isso que o apóstolo Tiago está refletindo aqui em Tiago 4. De onde é que procede essas guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha, tem uns prazeres que militam, estão lutando dentro da nossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. E quando vocês pedem, vocês não recebem, porque pedem mal. Para quê? Para esbanjarem seus prazeres. Até a oração desses irmãos estava avacalhada. Que é isso, né? Às vezes a gente fala que não ora porque, assim, Deus é muito santo, eu não quero incomodar e tal, eu estou muito em pecado e tal. Mas tem gente que até na hora de orar, ora mal e fica pedindo coisas relacionadas ao seu orgulho, pedindo para Deus cooperar com as suas fantasias orgulhosas, com o seu jeito de olhar para o outro.
Olha isso. Vocês matam, invejam, pedem e não recebem porque pede mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quantos aí não estão orando a Deus? Por Deus, eu quero meu primeiro milhão, Senhor. Tem misericórdia. Para quê, varão? Porque tem gente que vai precisar disso. Por causa da missão de Deus na vida dele. Qual que é o sentido de você estar só querendo o seu primeiro milhão para poder esbanjar nos seus prazeres? Ó Deus, eu quero um carro, Senhor. Me dá! Desse jeito. Eu quero. E tem que ser um Porsche, Senhor. Porque assim, os teus filhos aí... Ô, gente, Deus está cuidando da gente. Você já viu aquelas páginas de fofoca gospel que foi aparecendo aí direto, manda para um Instagram, manda para algum lugar, né? Eu sempre tenho que ver esse cocô que me faz pecar contra outros irmãos. E contra gente que nem é irmão, mas me faz pecar de raiva. Porque tem que tirar foto aí, vai ver o valor do tênis, do sapato do pastor, o valor do acessório ali, do relógio. E mais quando você vai ver, cara, tem pastor andando por aí com 50 mil, 100 mil conto pendurado no corpo. Estão pastoreando pessoas, os pequeninos de Deus, pessoas que sequer poderiam chegar perto disso alguma vez na sua vida. Gente, é hora de arrepender. E eu falar com você, não segue esse tipo de gente. Igor Miguel me ensinou uma coisa muito importante há muitos anos atrás, num blog que ele escreveu. Falou, você é pastor. É porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Tipo, contentamento para quê? De que é o contentamento, né? Se a pessoa for muito rica, trabalhou para aquilo, tá tudo bem e tal. Aí, enfim, o seminário que eu estava na época ensinava, né? Pô, vou ficar falando aí que Jesus era humilde, mas Jesus era humilde nada, cara. Ele entrou em Jerusalém num burrinho, mas é porque o burrinho era BMW da época. Desse jeito. Pensa, que coisa mais distante de Cristo. Aí o Igor foi e falou assim, olha só, você pastor, se contente com uma vida tranquila. Especialmente vocês pastores, se contente com uma vida tranquila, com uma entrada, com ganhos que dão conta de pagar ali as suas despesas, sua casa, seus filhos, suas coisas. E vai ter carro? Compre um carro popular. Um carro que te atenda. Que não fica dando muito problema mecânico e também não quer que você fique na miséria lá o tempo todo. Algo que funcione, que não fica dando manutenção o tempo inteiro. Mas também você não precisa de um Camaro amarelo. Não precisa de uma BMW, de um Porsche. Sei lá, não sei que você mexe com corrida, né? Você vai fazer eu acho que não tem ninguém aqui que é dessa área. Ele trabalha com o carro ali, da velocidade e tudo mais. Mas não, o pessoal quer coisa cara. Porque precisa. E olha, gente, o coração da gente é mexido com isso. Eu lembro quando a gente estava alugando esse espaço, eu tinha um carro muito velho, muito avacalhado, que era o meu Uno 96. E eu não ajudava também para deixar ele um pouco mais bonitinho, então eu ficava com vergonha de chegar nos lugares. Teve um tempo que até o pininho de abrir ele estragou. Aí eu tinha que abrir o porta-malas, me enfiar lá atrás, puxar o pininho e depois eu abrir o carro. Ficava com vergonha. E aí eu ia na imobiliária resolver as coisas da imobiliária. E um dia um amigo meu me emprestou um HB20. Falou, mano, vai lá na imobiliária e tal, não sei o quê, vai com o meu carro. Eu lembro, cara, como se fosse ontem, o dia, como é que o meu coração ficou, fui chegando assim, já ia parar no outro quarteirão, falei, eu vou chegar ali só para mostrar que não é pouca bosta não, né? Tipo, eu parei na porta da imobiliária, assim, olhei lá para dentro e tal, e entrei para poder resolver as coisas. E aí depois, Deus foi falando, tá vendo como é que o coração dos seis é? Eu não estou falando que a HB20 é pecado não, viu, gente? Mas quando você sobe melhor um tiquinho, você acha que está assim. É porque a gente acha que o nosso valor está nas coisas que a gente tem.
Se falassem isso comigo na rua, eu nunca ia acreditar. Se falasse isso comigo na igreja, não, meu valor está em Deus. É porque a sua teologia precisa descer daqui da cabeça e descer para o coração. Ela não tinha descido para o coração ainda. Tanto é que quando eu tive a oportunidade, eu fiz isso, essa vergonha. Olha que doideira. Isso mexe com a gente o tempo inteiro. Os acessórios que a gente tem. Por isso que na quaresma a gente sempre vive dizendo para as pessoas, gente, faz uma limpa no seu guarda-roupa e doa. Não é para pegar as roupas velhas. Tempão que eu não pego as roupas velhas, eu não vou catando, vou dar lá para a igreja para doar para alguém que estiver precisando. Não. Falando de doação, de verdade, de algo que você tem e que pode abençoar a vida de outras pessoas. É isso. Dá uma limpa. Não só no guarda-roupa, mas naquela trenhada toda em casa, que parece um display da Shopee, né? Não, isso aqui. Parece mais um Mercado Livre. Não, cara. Para de ter tanto. Para que ter tanto? Para que certas regalias? E as disciplinas espirituais que nossos pais lá do deserto praticavam, às vezes até exageradas, do tipo, eu vou comer só pão e água. Aí o cara estava lá tanto tempo a pão e água que aquele orgulho batia. Nossa, atacava areia no pão e ia comer o pão com areia. Eu não consigo nem imaginar um dente fregando no outro com isso, mas os caras exageravam. Mas olha, eles queriam alguma forma de conseguir passar pelas janelas da alma e afligir o seu espírito diante de Deus. E se eu vou conseguir desse jeito, então eu vou fazer assim. Era mais ou menos isso que eles faziam. Eu quero afligir, para que eu possa estar nessa condição a qual Deus está me chamando aqui. Vocês pedem e não recebem. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Depois faz um exercício de ficar pensando, eu estou sendo amigo do mundo ou de Deus? E aí você vai pondo as coisas. Quando eu estou ali desejoso do meu Camaro amarelo, está sendo amigo de Deus? Ou está sendo amigo do mundo? Porque o mundo bota na gente um monte de expectativas e vontades que a gente nem precisa, mas ele vira uma necessidade. Um iPhone novo não é uma necessidade, meu irmão. Mas quando você vê a propaganda do iPhone 17, você que tem lá o 16, vai começar, nossa, eu não tenho isso. Seu celular tem tudo, mas não tem um recurso tal. E aí você, mas não tem aquilo, eu preciso. Eu necessito, eu vou fazer uma negociação, vou organizar para mim, vou me endividar para fazer isso. Por quê? Cara, quando seu coração não se enche de Deus e de desejo por Deus, ele vai ficar sendo cheio com outras coisas, porque o coração da gente está o tempo todo buscando alguma coisa para adorar mesmo. E a gente começa a desejar, e quem começa a definir os desejos do coração da gente é a propaganda, que fala do novo carro, né? Que fala do novo iPhone, que fala do novo sofá que você precisa, e aí assim por diante. E aí você fica necessitando de um monte de coisa que não é necessidade. Quer ver? Na sua alimentação, alguém aqui precisa, do ponto de vista médico, de refrigerante? Não precisa. Mas às vezes parece que necessita. Mas eu preciso de uma Coca-Cola agora, gelada, bem na minha garganta, para eu dar uma compensada nesse dia horroroso que eu estou passando. É tipo assim. Essa é a minha sensação quando eu entro lá numa padaria para me almoçar. Eu preciso. Mas por que não tomar uma água? Faça isso. Se pá, coloca isso no teu jejum. Vai tomar água. Alguma coisa saudável, um suco, alguma coisa. Corta esses refrigerantes. Essas balas, tanto de coisa que te faz necessitar de coisa que você não precisa. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele que quiser ser amigo do mundo, institui-se inimigo de Deus. Ou você supõe que em vão a Escritura afirma, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? O Espírito Santo está dentro de você. Ele tem ciúme de você o tempo todo.
Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, e você que é soberbo, soberba, Deus resiste. E Deus vai ficar te avacalhando. Porque se tem alguém que Deus não vai com a cara, é de gente soberba. E ele fica mexendo o tempo inteiro. Mas ele dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Gente, lembra disso. Olha o que essa profecia está dizendo. Cheguem-se para Deus, e ele vai se chegar para vocês. Você está em dúvida se Deus vai se aproximar de você? É só você chegar perto dele. Mas como é que você chega perto dele? Como é que você volta para perto dele? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, ou seja, os seus atos, aquilo que você faz, pecadores. E vocês que são de ânimo dobre, né? A palavra ânimo dobre aqui é dipsikoi. Dipsikoi é um duplo espírito, você tem duas mentes. É o cara que é vacilante em opiniões e propósitos. Homem inconstante em todos os seus caminhos, como está escrito lá em Tiago 1:8. Então ele está dizendo assim, olha, Deus está chamando, conclamando todos a purificarem os seus atos. E vocês que têm um ânimo dobre, você que é inconstante, limpai o coração. Faz um detox nesse coração. Como? Afligindo-se, lamentando, chorando. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Veja, o convite aqui é para você se afligir. Ai, Jéssica, será que não é pecado eu ficar me afligindo, não? Olha, a palavra está te convidando a fazer isso. Se aflige mesmo. Lamenta os seus pecados. Lamenta o pecado dessa nação. Eu sei que a gente vive falando mal de igrejas evangélicas neopentecostais, mas você já parou para pedir a Deus misericórdia sobre elas? Pedir perdão por isso que está acontecendo, por essa vergonha que o nome de Jesus tem sofrido no Brasil e no mundo todo? Nessa associação vergonhosa a um conservadorismo. E de outro lado, uma associação vergonhosa com um progressismo maluco. Você já pediu perdão a Deus por isso e orou por essas pessoas? Converta-se o vosso riso em pranto. Mais ou menos Deus está dizendo para você, tira esse sorrisinho da cara. A coisa não está legal para você. E a vossa alegria seja convertida em tristeza. Humilhem-se na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. E aí, o candango fala assim, eu vou me humilhar diante de Deus e vou mostrar para Ele que eu amo e não sei o quê. Aí você aparece diante da igreja mostrando o quanto que você está arrependido. Você aparece diante da igreja demonstrando para todo mundo como é que você está jejuando e sofrendo. Nossa, cara. A pessoa vai conversar com você, você está até com a cara assim para baixo. Mano, tem que estar tenso. É mesmo? O que está acontecendo? Não, estou jejuando, mano, desde sexta-feira. Você acredita? Eu falei, mano, por que você está falando isso? Qual que é o contexto? Por que você está com vontade de fazer isso? E aí Jesus nos diz no evangelho de hoje. Eles já receberam a sua recompensa. Já receberam. Pô, então, nós estamos diante de duas realidades. Precisa jejuar, precisa afligir o coração, eu preciso fazer abstinências. Mas, tem o porém de Jesus. Como que eu vou rasgar esse meu coração? Como é que eu vou passar por essas janelas da alma e afligir o meu interior sem construir uma religião do orgulho, do legalismo, que gosta de ficar se mostrando para os outros? Como que eu vou fazer isso? E aí Jesus vai dizer alguns caminhos incríveis aqui para nós. Quando você for dar a sua esmola, ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serem vistos por eles.
Caso contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, aqui não está dizendo se deres esmola, ele está dizendo quando, porque isso faz parte da sua espiritualidade e você precisa disso para aprender a se desprender desse Deus que mais toma o lugar de Deus Todo-Poderoso nos nossos corações, que é o do dinheiro, é o mamon. Como é que você combate ele? Doando, dando esmola, fazendo doações. Não toque trombeta diante de você quando você estiver fazendo isso, porque aí você já está construindo outra coisa. Como dizem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Do contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda nem saiba o que a tua direita está fazendo. De modo que a tua esmola fique oculta. Sabe aquele cara que doa para os irmãos, aí arruma algum contexto, algum pretexto para poder mostrar para alguém que ele fez. Não, aquele cara lá, bicho, tá felizão, velho. Não, graças a Deus, fiquei feliz de ter ajudado ele, mano. Deu uns 10 conto para ele, você acredita? É. Dá vontade de responder as pessoas assim, legal, velho. Tipo, e aí? Uma coisa é o seu desejo de inspirar as pessoas, outra coisa é o seu desejo de ficar mostrando o quão bom você é, o quanto você fez. Então, assim, esmola, jejum e oração. Né? Doação, jejum e oração. São 3 caminhos que Jesus está te dando e ele diz para você, precisa ser oculto. Doe na vida das pessoas, mas faça isso no oculto, para que só você e Deus saiba. E assim você vai mexer. E olha, não tem coisa que mexe mais com o nosso orgulho do que isso. Você deu, abençoou uma pessoa e ninguém ficou sabendo. Nossa, eu preciso contar isso para alguém. Nem que seja para inspiração. Aí você abre o Instagram. Olha aí, galera, olha só, hoje eu dei um dinheiro para um morador de rua e... cara, isso tocou meu coração e eu queria compartilhar com você essa experiência. Não! Deixa isso no teu coração. Para que só Deus que vem em secreto saiba. Porque o Deus que vem em secreto te recompensará. É Ele que vai fazer alguma coisa. E aí Jesus diz, quando jejuardes, não faz igual os hipócritas que gostam de ficar andando com a cabeleira toda abacalhada lá. Anda na rua assim, na sexta-feira, para todo mundo ver que ele é um cara aflito diante de Deus, que ele jejua, que ele entrega para Deus. Jesus disse, eles já receberam a sua recompensa. Meu irmão, não entrega a tua recompensa para o outro, não. Deixa ela com Deus. Jejue. E aí Jesus fala, perfuma a cabeça, anda brilhando, para ninguém perceber que você está jejuando. Não é que é pecado as pessoas saberem que você jejua. Tem gente que leva o negócio para outro extremo, né? E aí morre de medo de contar para alguém que está jejuando. Aí alguém te oferece comida, fala, não, porque eu não quero. Aí inventa uma mentira. Fala, cara, não tem problema. Explica para as pessoas, não tem problema isso não. Agora, o lance é, a quem que você está querendo agradar no final das contas? Deus está querendo mexer com o teu coração. Quando você der, quando você jejuar, faz isso só entre você e Deus e deixa vocês dois ficarem sabendo. O Deus que vem em secreto te recompensa. Por fim, oração. Não tem como eu rasgar o meu coração diante de Deus sem vida de oração. E Deus está querendo dar uma revolucionada na sua vida de oração nessa quaresma. Você que não para hora nenhuma para orar. Para, no mínimo, uns 30 minutos ali na parte da manhã ou na parte da noite, eu não sei qual é o melhor horário para você. Porque às vezes você quer virar o São Bento do dia para a noite também. Fala, agora eu estou na quaresma, eu vou orar, fazer oração da manhã, oração do meio-dia, oração da tarde, oração da noite. E aí você vai tentando, não consegue, e aí você fica mal com você mesmo, começa a se encher de culpa. Principalmente você que tem TDAH, autismo, essas coisas. Vai ser pior ainda. Começa com pouco, porque até aí Deus está mexendo com a tua humildade. Começa com pouco. Deus, eu vou separar um momento para o meu devocional diário. Eu vou ler o texto bíblico, eu vou orar. Eu vou começar aqui com 10 minutinhos, porque o Senhor sabe quanto eu tenho, qual é o tamanho da minha oferta, qual é o tamanho do meu coração aqui. E deixa Deus falar. Depois vai aumentando por causa de amor.
Não porque você acha que pode fazer mais para Deus se agradar mais e Ele te abençoar mais e você ser o bonitão, a bonitona abençoada. Não. Seja sincero com Deus e mata cada dia mais esse ego, essa carne que está querendo tomar o lugar de Deus aí dentro. Todos os dias. Esse é o convite de Jesus para você. Oração, doação e... outro que eu falei, jejum. Jejum, oração, doação. Lembra-se sempre dessas três coisas e faça ela no oculto. Para que o Deus que vem em secreto te recompense. E para que o seu coração seja tratado na medida em que você vivencia essa quaresma. E é sobre isso esse momento agora. Eu quero convidar você a anotar num papelzinho, não sei se tem caneta para todo mundo, mas a gente vai passando assim. De um lado você pode colocar algo que você quer entregar a Deus em adoração. Num sacrifício mesmo, numa oferta. Um jejum, né? Entre nós, protestantes e católicos, os protestantes que vivem esse calendário litúrgico, normalmente a gente não toma cerveja nesse tempo, nem vinho, nessas coisas para ficar feliz, né? Não come carne. Comer carne não é esse negócio da carne vermelha, simplesmente não faz churrasco. Eu não vou fazer festão porque eu estou na quaresma. Sabe, eu estou num tempo penitencial e eu vou vivenciar esse tempo aqui para a glória de Deus. Aquilo que eu poderia estar gastando de recursos e de energia mental para preparar ali meu churrasco, eu vou usar para poder fazer uma doação para alguém que está precisando. Para poder ajudar alguém da minha família que está em necessidade. O tempo que eu passaria aqui, não, agora eu quero passar um tempo com os amigos, ou com algum amigo que está precisando realmente da minha companhia para eu poder conversar com ele. É sobre isso, sabe? Então defina o seu jejum. Ontem eu estava conversando com o João sobre quaresma. Ele falou, pai, eu vou sacrificar então... Ele foi jogando um monte de coisa. Meu banho. Eu não vou tomar mais banho. Falei, filho, você não pode sacrificar coisa que você necessita totalmente, não, cara. Aí você tá porque você gosta. Ele falou, tá bom, então vai ser... Aí foi falando um monte de coisa e de repente... as balinhas então, né? Refrigerante? Não, refrigerante não, mas a balinha eu vou sacrificar. Falei, que bênção, meu filho. Boa, eu vou te ajudar nisso. Faz isso, é pedagógico também. Eu geralmente nesse tempo eu não fico pegando essas coisas que são desnecessárias, né? É balinha, é chiclete, é bombom, a gente vai só se enfiando de um monte de guloseimas desnecessárias. Quando você vê que poderia servir muito a outras pessoas. Né? Talvez seja oportunidade também para você vencer vícios na sua vida. E aí eu te convido a colocar do outro lado coisas que você quer vencer de ídolos na sua carne, nessa quaresma. E vamos colocar isso diante de Deus. Pode ficar tranquilo que ninguém vai ver, nem eu, nem seus irmãos. Nós vamos queimar esse negócio aí hoje. Fazer um tá queimado em nome de Jesus. Mas talvez seja a hora. Talvez vícios que precisam ser detonados. Olha só, eu não costumo revelar essas coisas. Mas eu sou pastor dessa igreja. E sou fumante há quase 2 anos. Porque isso entrou na minha vida de uma forma assim, para resolver meus problemas de ansiedade internos. E depois largá-lo virou uma coisa horrorosa de difícil. E o mais triste, né? Porque, enfim, por respeito à família, você não faz isso perto da família. Principalmente quando você tem crianças. A tristeza que ainda fica, né? A Priscila, pô, amor, ainda tá nisso aí, né, e tal. Senti um cheiro, que coisa ruim e tal. E o único raciocínio que eu tive no princípio, não é pecado mesmo, então, enfim, eu estou precisando dessa ajuda imediata.
E foi se enrolando, enrolando. E isso vai entrar nessa quaresma. Talvez seja o momento de você vencer um vício que está aí precisando ser vencido. Tá? Não tenha vergonha de lutar contra isso. Fazer isso eu passo à frente de vocês, sim. E que vocês me ajudem em oração nisso também. Coloque outras coisas. E vamos juntos nisso. Eu espero sinceramente em Deus que essa bênção vai acontecer nessa quaresma aí. Uma vitória sobre esse tabagismo, demônio aí. Como é que chama? Não sei o que de Satanás que o pessoal coloca lá. Esqueci o que é. Chupeta de Satanás. Vamos junto. Se seu problema está aí também, vamos tentar. Vamos junto. E se você cair, cara, o que Deus vai fazer com você vai ser te acolher, te abraçar. E falar, vamos lá de novo, meu filho, está tudo bem. Eu te amo, vamos lá. Né?